Olá, meus amigos e minhas amigas. Novamente estamos juntos aí para reflexões de tempos de Advento, que é o tempo que estamos vivendo agora, dentro do nosso projeto Compartilhar aqui da comunidade São Mateus de Cachoeirinha. E nesse tempo de Advento, os apelos que temos e as orientações que temos para reflexões são sempre no sentido de buscarmos compreender a grandeza daquilo que Deus está preparando para o seu povo com o nascimento de seu Filho Jesus Cristo. O cumprimento de uma promessa, o encerramento de um projeto, que é o projeto da espera, da paciência e da confiança, para um novo projeto, que é o projeto da salvação, da vida e do perdão de todos os pecados da humanidade. Na verdade, então, o tempo de Advento é um tempo de transição, né? Em que nós somos convidados a prepararmos para fazermos também a nossa transição daquela história marcada pela escuridão do pecado para uma nova história marcada pela luz de Cristo que vem para iluminar os nossos caminhos e trazer para nós novas perspectivas de vida e de convívio, né, entre nós. Então hoje eu quero convidar vocês a conversarmos assim sobre um texto que está no profeta Isaías. Na verdade, o profeta Isaías foi o profeta que mais claramente definiu, né, esse projeto de Deus para toda a humanidade através das suas profecias. E existem várias delas assim que são altamente elucidativas, né, que ajudam a gente a compreender melhor o que Deus está preparando. E passar por esses textos bíblicos de Isaías é algo fantástico que vai nos abrindo a mente assim, para tudo aquilo que vai acontecer no Natal, para que a gente não perca o foco e o significado, né, do ato divino do nascimento de Cristo entre nós. E hoje então eu quero convidar vocês a abrirmos aí a Bíblia no capítulo 9 de Isaías, que é um dos textos a que me refiro. E aqui o título, né, do texto na nossa tradução na Bíblia da linguagem de hoje é sobre o príncipe da paz. E ele vai dizer o seguinte, né? A aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. Então esse é o primeiro passo, o primeiro ponto. Ele abre assim, né, a sua reflexão. O sofrimento vai acabar. Aquele sofrimento que está instalado na história da humanidade desde ao primeiro pecado. Ali começaram as dores e os sofrimentos da humanidade. Medo, insegurança, angústia, tudo isso começa a surgir no cenário da humanidade, coisas e sentimentos que não eram ainda conhecidos do ser humano. Estava lá naquele ato de transgressão, como se estivesse dentro daquela fruta que foi lá comido, né, como o fruto proibido. E isso carrega a humanidade de sofrimentos, de situações sobre as quais o ser humano não tem controle, né, que é o pecado. O pecado é uma força devastadora sobre nós. Ele nos oprime, ele nos engana, ele nos seduz, enfim, e ele impõe penalidades das quais nós não conseguimos nos libertar. Então, Deus, olhando para a humanidade que fica sob o peso desse pecado, se compadece e vem ao encontro desse ser humano marcado por essas impossibilidades e vem com essa palavra, né? Quem estava em aflição, esse tempo vai acabar. Deus vai acabar com essa cruz forte e poderosa que o pecado impõe sobre a vida dos pecadores. E aí então ele diz ali no versículo 2, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. A nossa condição de ser humano é uma condição de vivermos na escuridão. O pecado impõe a escuridão. O pecado impõe a impossibilidade de compreendermos o que está à nossa volta com clareza. Nós não temos condições, não estamos habilitados por nascimento, por natureza, não estamos habilitados a desvendar esses caminhos da escuridão.
porque o pecado nos impede de fazer isso. Bem pelo contrário, o pecado ele nos chama para dentro da escuridão e nos aprisiona na escuridão. Muitas vezes nós escravizando na escuridão também, nos mantendo cativos nesse caminho de escuridão. É quando nós nos acostumamos a pecar, é quando nós tornamos o pecado um hábito e nos acostumamos com aquilo. Então, Jesus Cristo ele vem para trazer uma força especial para a nossa vida, a fim de que possamos nos libertar disso. Na verdade, não somos nós que nos libertamos, mas é Cristo que nos liberta. Cristo oferece essa libertação para todos nós, a fim de que nós possamos viver em liberdade. E é isso que Jesus Cristo vai falar mais tarde: para a liberdade é que vos libertei. Então esse é o presente de Cristo para toda a humanidade. É dessa escravidão que ele nos liberta. Dessa escravidão a qual Isaías está falando aqui, e dessa escuridão que entrou lá no Jardim do Éden na história da humanidade. E daí ele vai falar tem uma frase que eu acho bem interessante aqui no versículo 4 do capítulo 9, que ele fala, aliás, no versículo 5, ele fala assim, as botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. E então eu fico pensando sobre essa alegoria que Isaías usa de botas barulhentas e roupas sujas de sangue. Nós andamos com botas barulhentas, as botas barulhentas do pecado, e nós andamos com as roupas sujas de sangue, que são as marcas do pecado que ficam em nossas vidas. Então esta é a nossa história. Na verdade, somos nós, esses soldados barulhentos que andamos por aí. E quanto barulho nós fazemos, Quanto barulho nós fazemos nas nossas relações humanas, falando e dizendo coisas que não precisávamos dizer, por vezes inventando, outras vezes imaginando, tantas vezes julgando e, pior do que tudo, condenando tantas outras vezes as pessoas, sem elementos claros, sem elementos precisos, sem coisas que realmente que sejam verdadeiras. E aí é o pecado entrando na nossa história. Essas são as botas barulhentas. Nós fazemos muito barulho em volta da nossa própria existência, por causa do pecado que carregamos dentro, porque o pecado é barulhento, o pecado é escandaloso, o pecado é impositivo. Essa é a característica do pecado. O pecado desestabiliza, ele bagunça as relações humanas, ele destrói os vínculos, ele quebra as promessas. Nós fazemos essas coisas, E isso tudo acontece na nossa vida, esse barulho que desorganiza a nossa vida. Muitas vezes esse barulho é promovido por nossas próprias escolhas, por nossas próprias decisões equivocadas, erradas, sem condições de fazermos melhor, acabamos fazendo às vezes da pior forma possível. E esses são os nossos barulhos existenciais. Por vezes nós usamos botas barulhentas também e carregamos roupas sujas de sangue, do sangue das outras pessoas que são vítimas dos nossos pecados ou das nossas ações indiretas. Acabamos muitas vezes destroçando vidas por aí. Então Jesus Cristo vem para cuidar desse tipo de problema. Então Isaías vai dizer: já nasceu uma criança, Deus mandou um menino que será nosso rei, e ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, de Deus Poderoso, de Pai Eterno e Príncipe da Paz. Então, exatamente por causa da nossa condição de conseguirmos só produzir barulho, é que nós precisamos de uma outra orientação, de algo maior que possa reger a nossa vida e as nossas escolhas e decisões. Então nós precisamos de um conselheiro maravilhoso. E é esse que Jesus vem ser. Então, se estamos dentro desses contextos de barulho, por causa do pecado em nossas vidas, se nossas botas estão muito barulhentas e se ao olharmos para nós mesmos diante da lei de Deus nos vemos manchados, como quem está com roupas sujas de sangue, um conselheiro maravilhoso será importante.
E é para isso que Jesus veio. Para estas circunstâncias em que nós precisamos de bons conselhos. E aí Jesus vem ser este conselheiro. Deus poderoso, porque nós não conseguimos tirar as nossas botas barulhentas, tampouco nos livrar das nossas roupas sujas de sangue. Precisamos do poder de Deus. Então existe um Deus poderoso nesse menino que está para nascer neste Natal. Deus poderoso que pode remover as nossas culpas e trazer a paz de espírito, tirar as nossas botas barulhentas, lavar as nossas roupas sujas de sangue. Este é o poder de Deus, e é pelo poder de Deus que nós vemos a nossa vida sendo resgatada e regenerada. Aí nós precisamos também de um Pai eterno, porque por conta de usarmos essas botas barulhentas do pecado e termos essas roupas sujas de sangue, o nosso destino é a morte. Então, para evitar esse destino da morte, Jesus Cristo veio para ser o Pai eterno, da eternidade, de uma vida diferente e de uma vida de eternidade. Então, Jesus Cristo vem para trazer aquilo que perdemos lá no jardim, como humanidade. Ele vem devolver para cada um de nós agora esta oportunidade de eternidade. E isto é só Ele que pode nos dar também. E para que tudo fique bem entre nós e as pessoas, e entre nós e Deus também, Jesus Cristo se apresenta também como Príncipe da Paz. Então esses são os nomes que Isaías acha para essa criança que vai nascer no Natal. Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno e Príncipe da Paz. Isso tudo por causa da nossa condição de pecadores. Porque nós, como pecadores, não conseguimos viver em paz entre nós, nem conosco mesmo, muitas vezes. Então, Cristo vem para instalar ambientes de paz, para que possamos, dentro desses ambientes de paz, reconstruir os nossos caminhos, reencontrar as pessoas que queremos e desejamos amar, proteger, defender, cuidar, ajudar. Essa é a nossa missão agora. Então, esse tempo de Advento é um tempo especial para que a gente possa procurar isto em Jesus. É o que Ele vem para ser. Não sabemos, às vezes, o que queremos procurar nesse Natal. Então, Isaías nos dá pistas. Procurem isto, porque é isto que Ele veio ser. E vocês encontrando isso, vocês vão perceber que isto é para vocês. É como se Isaías estivesse dizendo isso para nós. Vão lá procurar um conselheiro, vão lá procurar um Deus forte, vão lá procurar o Príncipe da Paz, porque é isso que Ele veio ser, esse Pai eterno. E é disso que vocês precisam, então procurem isto no Natal. E é isso que vocês vão encontrar, porque isto é o que Jesus Cristo verdadeiramente é. Aquela criança nascida de uma forma tão simples, veio com tudo isto para seres humanos que precisam de qualidade de vida. Então, meus irmãos, vamos lá. Vamos abrir os nossos olhos e vamos procurar o que de fato existe dentro do Natal. A presença deste Deus forte. Deus abençoe para você um bom tempo de Advento. Até a próxima semana. Tchau, tchau.